Ele viu das ruelas de São Paulo nascer uma metrópole, frequentando sebos, participando de revoluções, namorando a esquerda e abrindo empresas. Criou um vício, a leitura. Foi testemunha de um dos mais tristes episódios da nossa história, o assassinato do jornalista Vladimir Herzog, o Vlado. Personagem em revoluções e resistências, ele confessa a patologia de sua vida, os livros. Meus pais nasceram na Rússia, se conheciam lá, mas saíram de lá em 1905. Eu nasci em 14, na rua Cincinato Braga, e a Guita, minha mulher, nasceu na rua 13 de Maio. Ou seja, nós dois nascemos no Paraíso. Tanto Cincinato Braga como 13 de Maio eram no bairro Paraíso de São Paulo. A colônia russa e judia era pequena em São Paulo, mas os artistas que vinham eram quase todos judeus russos ou russos não judeus. E então, entre esses artistas, eles se reuniam geralmente em casa. Eram recebidos em casa com os outros amigos da colônia russa. E com isso, por exemplo, nós ficamos conhecendo Ana Pavlova, a grande dançarina que ficou sendo muito amiga de casa. Cada vez que ela voltava ao Brasil, vinha lá em casa. Então eu me lembro dela em outras visitas, não nessa primeira. Ela trouxe para minha irmã uma boneca lindíssima e meu irmão mais velho e uns primos resolveram brincar de inferno e puseram a boneca num forno que havia no fundo do quintal. E minha irmã acha até hoje que eu também tomei parte nessa travessura, mas realmente não tomei. Destruíram a boneca, né? Aos 15 anos, conspirando na Revolução de 30. Papai chegou um dia em casa e disse: olha, arrumei um emprego para você. Eu tenho um amigo importador de frutas que precisa de alguém que fique na entrada do Mercado Central, controlando os caminhões que chegam, e você vai então fazer isso. Eu engoli em seco, porque não era um trabalho como esse que eu queria. Aí papai disse: não, eu estou brincando. Eu conversei com o Dr. Nestor Rangel Pestana e você vai entrar no Estado como redator e repórter. Eu tinha 15 anos e meio nessa ocasião. Fui o redator mais novo no Estado e fiquei até 34. E no Estado predominava a presença de oposição e de gente do Partido Democrático conspirando para a Revolução de 30. Então, eu era chamado na sala do Dr. Júlio Mesquita Filho, para transmitir as mensagens e instruções da Revolução para o Rio, onde o Vivaldo Quaraci, que assinava VCY, os artigos, era diretor da sucursal. E eu tinha que transmitir as mensagens em inglês para driblar a censura, porque a censura era de escuta e os censores só falavam francês. De modo que a gente vê que era outro Brasil, né? Eu, um menino com 15 anos e pouco, estava tomando parte na formulação da Revolução. Todos eram de oposição, em casa também. Então, quando o Getúlio entrou, foi uma festa, uma coisa
manifestações incríveis de entusiasmo, de aplauso, e que depois mudou muito. O Getúlio ficou sendo objeto de grande crítica em São Paulo, que em boa parte foi injusta. Na Faculdade de Direito, os comunistas, os integralistas e a bucha. Na faculdade havia muitos integralistas e muitos comunistas ou simpatizantes do comunismo, que era o meu caso era uma simpatia, mas não uma participação partidária. Era mais no sentido de que a gente estava acordando para os problemas sociais e para a necessidade de mudar a sociedade. E aí, quem quisesse mudar, falasse em mudar a sociedade, era marcado como comunista. Eu acho que não entrei no Partido Comunista naquela época porque eu sempre fui muito individualista e a ideia de disciplina partidária me horrorizava. Me convidaram para uma reunião em que eu devia me comprometer a manter segredo absoluto. E eu fui, e era a reunião da chamada Bucha, a Burschenschaft, que era uma sociedade de apoio mútuo que tinha sido formada no século XIX, por volta de 1830, pelo Júlio Frank. Era uma sociedade de apoio mútuo, não era maçonaria, mas era apoio mútuo mesmo, e que fazia coisas muito parecidas com a maçonaria, porque a política brasileira era dominada por membros da bucha. Quem denunciou a bucha com muita energia foi o Paulo Duarte em 24. Mas naquele tempo, os presidentes da República eram da bucha, os cargos no judiciário, os cargos no Congresso eram determinados pela bucha, e eu estava sendo convidado, e até com promessas mirabolantes. Eu iria dirigir um jornal, mas eu queria saber quem é que comandava, com quem é que eu ia lidar. E isso era absolutamente secreto, não era admissível. E aí eu, pensando com os meus botões, digo, não, eu não vou entrar numa coisa no escuro, e recusei o convite, com grande decepção dos colegas que me tinham convidado. A bucha financiava estudos de gente que tivesse um potencial de atividade política. Se eu não me engano, o Arthur Bernardes teve os estudos financiados e foi levado à presidência, e depois desapontou muito os paulistas, né? Mas quase todas as figuras de certa importância na vida brasileira, tanto na política como na vida profissional, tinham sido apoiados pela bucha. A decepção com Jânio, com os militares e com os oportunistas. Eu acreditava no Congresso, achava que um Congresso, mesmo pouco satisfatório, era melhor do que um mau Congresso, do que nenhum Congresso, né? Mas eu recebi o regime militar com muita decepção e muito pessimismo. O Jânio foi um triste acidente de percurso na vida brasileira. Mas, enfim, havia situações a corrigir. O Castelo Branco
se tivesse continuado no governo e não tivesse sido um fanático do cumprimento de regras, né? Ele poderia ter dado um curso diferente ao regime militar. O que aconteceu com o golpe militar é que, inicialmente, ele era um tratamento cirúrgico para males que existiam. Agora, ele se transformou em tratamento crônico. E isso desvirtuou completamente o pensamento dos que estavam bem intencionados no início. Foi uma completa deturpação do pensamento brasileiro. Desapareceu pelo menos uma geração política, talvez até mais do que uma geração, porque uma delas foi suprimida no começo e com uma duração de 20 anos, não se permitiu o surgimento de novos valores no quadro político. Então nós tivemos política de menos no regime militar e um público despreparado que formou um excesso de política depois da abertura, com muitos oportunistas, com muita gente despreparada e realmente levou muito tempo para o Brasil se refazer do regime militar. Do encontro com Golbery, os estudantes. Ele me pergunta se eu que tinha tanto contato com os meios intelectuais e com a universidade, se eu não achava que os estudantes estavam recebendo melhor o regime militar. Eu digo, general, o senhor quer uma resposta franca ou uma resposta diplomática? Ele disse, não, eu quero saber o que o senhor pensa. Eu digo, então, o senhor não tenha a menor ilusão. Enquanto delegados do DOPS estiverem assistindo aulas na universidade, os estudantes não vão aceitar a revolução. E ele sabia ouvir. E aí ele me fala de uma greve de estudantes em Brasília, uma greve, tinha 100 estudantes tinham sido presos por uma greve anunciada aí em Brasília e que ele tinha mandado soltar. Digo, então o senhor teve uma posição liberal, né? Disse, não, liberal coisa nenhuma. Eu achava que um secretário de segurança que precisava prender 100 estudantes para saber quem era responsável pela greve era incompetente. Na Secretaria de Cultura de São Paulo, pela abertura política. Eu consultei vários amigos, a família foi contra eu aceitar e que me disse que, especialmente Antônio Cândido, você deve aceitar porque se quem quer a abertura recusa os cargos vão ser ocupados por quem não quer a abertura. E eu tenho certeza que se você aceitar, você também deixará o cargo no momento em que achar que não dá para continuar. E aí, então, eu resolvi aceitar e disse ao Paulo Egídio que aceitaria com uma condição, que se não houvesse abertura, eu sairia. O primeiro teste, um convite a Vladimir Herzog. A TV Cultura ficou subordinada à secretaria
e precisava de um diretor jornalístico. Havia muita gente querendo ser, mas que eu via com gente muito ligada ao regime, né? E recebi o currículo do Herzog, que eu não conhecia pessoalmente, e era um currículo excelente, e eu recomendei ao Paulo Egídio. Eu precisava, na ocasião, do acordo do SNI, né? Liguei para o chefe do SNI dizendo, olha, eu estou querendo indicar o senhor Vladimir Herzog para o jornalismo. O senhor tem alguma objeção? Ele disse, eu lhe telefono daqui a meia hora. Telefonou e disse, olha, não, pode indicar, ele teve na mocidade algumas veleidades assim de esquerdismo, mas nada de sério, não tenho objeção. Tinha ido aos Estados Unidos para um outro seminário e quando eu voltei o Paulo Egídio me diz, olha, parece que está havendo problema aí com o Herzog, você veja isso porque eu não quero problema nessa área. Eu então telefonei para o chefe do SNI, queria saber o que há de problema. Não, eu acho que ele tá muito mal orientado, porque imagina, logo quando no dia que ele assumiu, ele põe no ar um programa sobre o Ho Chi Minh. E ele faz comentários, quando morre um terrorista, ele dá uma ênfase, quando morre um policial, ele passa por cima aí sem dar grande importância, etc. Eu digo, olha, é claro que o programa sobre o Ho Chi Minh já tinha sido feito pelo antecessor, ele não podia, no dia em que ele assumiu, fazer esse programa. Agora, o senhor diz que ele está mal orientado, eu tenho que lhe dizer que ele não está sendo orientado, ele é um profissional. Aí ele disse, bom, eu não estou pedindo que ele seja afastado. Isso depende do grau de risco que o senhor queira assumir. Digo, olha, eu não tenho medo de assumir risco, mas no caso do Herzog, ele está trabalhando num órgão de administração indireta. O senhor gostaria de termos um DIP? Ele disse, não, eu não gostaria não, mas o general até que talvez gostasse, o Ednardo, né? Eu digo, olha, vamos fazer o seguinte, o senhor conversa com o Herzog e o senhor dê a ele a orientação que o senhor acha que ele deve ter. Se ele aceitar e depois não cumprir, aí a situação é outra. Aí eu estaria até de acordo em afastá-lo. Mas o senhor dá a orientação e vamos ver o que acontece. Ele conversou com o Herzog e me telefonou dizendo que estava tudo acertado. Aí passa uns dias, ele me telefona dizendo que achava o programa muito xoxo. Mas o senhor, era o que o senhor queria, né? Que ele se limitasse a dar a informação sem qualquer comentário, né? E no fim, a gente teve nova conversa e ficou combinado que a gente observaria mais um tempo, porque a questão de estar xoxo, se ele achava que ele não devia comentar, dizer o que ele pensa, tem que ser xoxo, né? Não tem por onde. Mas aí ficou combinado que não tomariam nenhuma medida contra ele sem falar comigo e com o Paulo Egídio. E eu fui a um outro seminário no Texas e chegamos lá no domingo, e no domingo eu tive notícia da morte do Herzog
na véspera. Aí voltamos imediatamente e eu lhe telefonei para o Paulo dizendo que eu tinha que conversar com ele. Sair ou resistir. Digo, olha, Paulo, tá aqui, eu não vou poder continuar, né? Ele disse, bom, dentro do que nós combinamos, você está liberado. Mas se você sair agora, você vai enfraquecer a resistência que tem que ser feita à ala radical dos militares. De modo que você resolve. Se você sai, você enfraquece a resistência. Se você fica, eu não posso garantir nada, porque amanhã podemos estar todos presos ou derrubados. Aí, nessa circunstância, eu digo, bom, então eu fico, porque não dava para sair diante disso. Muita gente não compreendeu como é que eu fiquei naquela ocasião. E o Paulo dizia que acreditava no suicídio. Nós tivemos um jantar em casa da Morim Bicilhar e o Paulo disse mesmo, eu estou convencido que foi suicídio. Eu era amigo da Lila também, estava sentado ao lado dela e disse, puxa, eu gostaria de ter essa certeza, mas a certeza que eu tenho é muito diferente. Depois eu compreendi que o Geisel precisava remanejar os comandos, porque naquela ocasião ele não tinha suficiente autoridade para reprimir, para demitir o Ednardo. Então, eu verifiquei que o tal coronel tinha feito 2 inquéritos, um concluindo pelo suicídio e o outro dizendo que não foi, né? Tanto que, quando morreu o fiel filho, nas mesmas circunstâncias, o Ednardo foi demitido naquela mesma noite sem qualquer inquérito, né? Quer dizer, o inquérito do Herzog tinha valido para isso. Em meio às suas memórias, um vírus inoculado muito cedo, uma patologia. Aos 12 anos, eu já tinha lido as lendas e narrativas de Alexandre Herculano, um livro que me impressionou muito. Já tinha lido Machado de Assis. Logo que eu comecei a ler os chamados livros sérios, foi Machado de Assis, né? E esse eu continuo até hoje relendo textos. Cada ano eu leio alguma coisa do Machado, ou um romance, ou contos, ou crônicas. Indiscutivelmente, ele foi o grande escritor do século XIX. Do século XX, eu diria que o grande escritor foi Guimarães Rosa. Eu comecei a formar a biblioteca em 27. Eu corri aos sebos de São Paulo e encontrei uma edição portuguesa do Discurso sobre a História Universal do Bossuet, publicado em Coimbra em 1740. Fiquei fascinado, foi o primeiro livro antigo que eu comprei. Depois eu verifiquei, aprendi que idade não é documento. Há livros antigos que não têm a menor importância e livros modernos bem mais recentes que são não só importantes como texto, mas que são raros, difíceis de encontrar. É um vírus muito especial. Eu costumo dizer que é um vírus que faz a gente sentir bem em vez de fazer sentir mal, e além disso é incurável. De modo que eu continuei com o vírus no organismo pelo resto da vida, e hoje a biblioteca é uma biblioteca que tem 75 anos de formação, tendo dado prazer a vida inteira. Tanto que eu procuro realmente inocular esse vírus no maior número possível de pessoas.
Isto é Deus ordenando aos anjos a criação do mundo. E então, como ele mandou criar o mundo, a presunção é que antes não havia nada, não é? Então vem a ordem e aqui o vazio, era o caos. E aí foi se formando o mundo, isto é Adão e Eva com Caim e Abel, isto são genealogias. É um livro que tem, a ilustração deste livro é simplesmente extraordinária, não? E eram dois grandes gravadores alemães e Dürer trabalhou nesse ateliê. Uma das coisas que eu considero mais importantes da biblioteca é o original do Grande Sertão. Bom, garimpagem é isso. O Sagarana, este era o exemplar dele, da terceira edição, em que ele prepara a quarta edição, versão definitiva. Quando sai a quarta edição, que ele tinha dito que seria a versão definitiva, ele prepara a quinta edição retocada, forma definitiva. E aí o José Olímpio teria dito, chega, isto aqui é um original do Graciliano Ramos, O Mundo Coberto de Penas. Tem poucas correções porque ele corrigia as provas, né? Assim mesmo tem algumas correções, e este é o exemplar que foi para a tipografia. Agora, quando veio a primeira prova, O Mundo Coberto de Penas, e escreve Vidas Secas. Então, a gente, se fosse no computador, ele teria mudado e ninguém saberia, desapareceria. Não? Isto é uma edição de Camões do século XVIII, impressa na Itália, a Lusíada, né? Dom João V. Dom João V, essa é do tempo de Dom João V. Lá na sala nós temos as primeiras edições, 1572, 1580, 84. Os originais são coisas que emocionam. Com certeza. E, aliás, a gente fica se perguntando o que é que dá mais prazer, procurar o livro ou encontrar.